A paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais esta oportunidade de nos reunirmos para mais uma lição da nossa escola dominical. Vamos fazer uma oração e daremos início a mais esse estudo, amém? Deus querido e maravilhoso, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de na Tua presença podemos meditar na Tua palavra. Abençoa, abre o nosso entendimento, ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos aprofundar para crescimento, para conhecimento, Senhor amado, da Tua vontade sobre a nossa vida. Jesus, seja com cada um de nós, ajuda-nos, dai-nos direção e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje nós estaremos dando sequência ao terceiro trimestre de 2021, estudando a lição número 2. O tema do trimestre é um plano de Deus para a nação de Israel, onde estamos estudando os livros de 1º e 2º Reis. Amém? A lição de hoje, a lição número 2, que tem por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Amém? No nosso textuário, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, o versículo número 21. A verdade prática, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela é um pouco extensa, mas é importante nós fazermos, vai nos ajudar. Está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 a 10, depois o 13, o 14 e depois do 26 ao 29. Amém? E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei, respondendo ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração:
Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Amém, queridos? Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Nós vimos na primeira lição que o reino de Israel estava consolidado, né? Davi guerreou muitas batalhas, muitas guerras, deixou um reino pacificado para o seu filho Salomão. E Salomão, a palavra de Deus vai dizer em 1 Reis capítulo 3 que ele amava muito a Deus, e por amar muito a Deus, um dia Deus lhe fala, o que me pedes? E o pedido de Salomão foi por sabedoria. Este pedido agradou muito a Deus, pelo que Salomão foi muito bem sucedido em seu reino, prosperou por demais. Ocorre que Salomão, estando com seu reino próspero, tudo indo muito bem, agora Salomão se preocupa e vai buscar alianças com os reinos próximos, para que essa paz, essa tranquilidade que havia no seu reino, ela pudesse prolongar-se. E ele se une a vários reinos que não era da vontade de Deus. E quando ele se une a esses reinos, na aliança que ele faz, ele acaba ali casando com filhas daqueles reis. Com filhas deles, de modos que a palavra do Senhor vai dizer que Salomão ele chegou a ter 700 princesas e 300 concubinas, então eram muitas mulheres. E ainda mais, Salomão agora, ele permite que essas mulheres continuem adorando os seus deuses e pior, ele mesmo começa também a adorar esses deuses. Leva o povo a adorar esses deuses. Tudo isso desagrada muito a Deus, porque Salomão ele vai justamente incorrer em algo que Deus falou que não deveria acontecer. O rei ele não deveria multiplicar para si mulheres nem riqueza, e muito menos deixar de servir a Deus. Salomão quebra o primeiro e o segundo mandamento numa única tacada. Ele deixa de adorar a Deus, E ele começa a praticar a idolatria. Isso entristece muito ao Senhor. De modos que Salomão, estando ali no seu reino, ele com sua sabedoria que Deus lhe concedeu, ele fez divisões naquele reino, colocando governadores sobre regiões, e dentre esses governadores havia um destacado que era Jeroboão. E Jeroboão ficou muito próximo do rei, porque ele trabalhava muito, era laborioso, e Salomão se agradou dele, mas Salomão ficou sabendo da fala que Aías teve com Salomão, com Jeroboão, que ele viria a reinar, e Salomão intenta matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito e ali fica. Mas esta fala foi o profeta Aías, em 1 Reis capítulo 11, versículo 39, nós encontramos Aías falando com Jeroboão, a respeito da vontade de Deus para o reino. O profeta encontra-se com Jeroboão e fala para ele que tira uma veste nova que ele tinha, rasga essa veste em 12 pedaços, entrega 10 pedaços para Jeroboão e fica com 2. E ele diz: olha, o Senhor vai rasgar o reino e vai entregar a ti 10 tribos. 10 tribos. E uma vai ficar com a casa de Davi, que é Judá, mas também fica Benjamim. As tribos que ficaram
no reino do sul, que é Judá, né, então ficou Judá e Benjamim, ficou controlada por Roboão. Roboão é filho de Salomão. Então, Davi continua reinando, como se assim fosse, né? A sua dinastia continua através de Roboão, mas as outras tribos passam a ser controladas por Jeroboão, e é chamado Reino do Norte. Aí passamos a ter o reino dividido, porque o reino que era a monarquia, né, que era completa, que eram todas as tribos, agora separa-se e passa a haver o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte fica sob o controle de Jeroboão e o reino do sul sob o controle de Roboão. Amém? Então esta lição, ela está baseada nesta situação, onde nós vimos que Roboão ele vai perguntar aos conselheiros ali se ele deveria amenizar os impostos, os trabalhos, tudo que havia sobre o povo que o seu pai havia colocado. Né? As pessoas trabalhavam para o rei de forma terrível ali, difícil, né? Um trabalho praticamente escravo, e também haviam os impostos pesados que as pessoas precisavam pagar, e ele pergunta aos conselheiros ali do seu pai o que deveria fazer. E os conselheiros falam: se você tratar bem este povo vai te servir, e seu reino vai ser uma tranquilidade, vai ser uma bênção. Um conselho maravilhoso, né? Conselho muito bom. E ele não contente, ele para um pouco, analisa e fala para o povo: olha, espera 3 dias e volta aqui para falar comigo. E nesse tempo ele vai conversar com os seus amigos, aqueles camaradas do tempo dele, né, da idade dele, e aquela rapaziada vai dizer para ele: olha, se teu pai foi pesado, você tem que ser muito mais pesado. Você não pode dar moleza para esse povo, não. Pode pegar duro com eles, né? Ao ponto de falar que deveria serem castigados com escorpiões, que eram aqueles chicotes com as lanças na ponta, né? Que bate e machuca. Então, assim, pode exagerar, você não tem que amolecer, não, você tem que ir para cima mesmo. E ele preferiu seguir a este conselho, e conforme da leitura que nós vemos, Jeroboão, ele preocupado que o povo fosse indo para Judá, indo para Jerusalém, né, que é a capital de Judá, para adorar no templo, eles viessem a seguir, a pender para o lado de Roboão e decidissem por matá-lo, né? Aí ele falou: não, melhor não, vamos fazer aqui um altar aonde o povo vai adorar, nas duas extremidades, em Dan e em Betel. Então, aqui as pessoas vêm, adoram, não precisa ir para Judá, vai ficar aqui na nossa região e aqui eu estou tranquilo. E assim ele fez. Então Deus, ele chama Jeroboão. Deus dá uma oportunidade para Jeroboão, para ser um príncipe, para ser um rei, para estar liderando o seu povo. E Deus fala para Jeroboão: se você for correto e me servir, né, e for fiel, tudo lhe irá muito bem. E infelizmente, nós vemos já da atitude de Jeroboão que ele não foi um bom rei. E pelo que nós vamos ver do estudo desse livro de 1º e 2º, desses livros, né, de 1º e 2º Reis, os reis do norte, nenhum deles serviram a Deus como Deus sempre falava: se você me servir, assim como o meu servo Davi, né, andando nos meus caminhos, sendo correto, né, então serei contigo e tal, e tudo irá bem e tudo mais. Infelizmente, no Reino do Norte isso não aconteceu. No Reino do Sul, nós vamos ver que a maioria dos reis ali foram realmente fiéis a Deus, né? Mas sempre teve alguma coisinha que precisou ajustar, que faltou ajustar. Amém? Mas isso nós vamos ver nas próximas lições. Então, dessa lição de hoje, o reino foi dividido por conta da idolatria que volta agora a Israel. Porque com Saul, que foi o primeiro rei, não houve idolatria. Com Davi, que foi o segundo rei,
não houve idolatria, mas Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus, o homem que realmente agradava a Deus, ele permitiu que a idolatria voltasse ao povo de Israel, né? E Deus se entristeceu muito com isso e teve que tomar uma atitude levantando inimigos, adversários contra Salomão. Apesar de tudo isso, pelo que depreendemos da fala de Salomão já na sua velhice, lá no livro de Eclesiastes, reconhecendo a importância do homem servir a Deus, independente das suas posses, independente dos seus conhecimentos, da sua sabedoria, ser um servo de Deus é o que deve ser feito por todo ser humano. Então, desta fala, nós depreendemos que Salomão, sim, alcançou o perdão de Deus e a salvação por conta do seu arrependimento, né? Então, a qualquer tempo que o ser humano se arrepende, Deus está pronto para recebê-lo de volta. Amém, queridos? Então, nós vamos dar sequência aqui no primeiro tópico da nossa lição, que vai falar as principais causas da cisão, ou seja, da separação. Já demos aqui uma prévia, né? Mas vamos ver os detalhes trazidos aqui na nossa lição. Primeiro, a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo, né? Manter o Estado uno, né? Unificado. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Então, os pesados impostos e o trabalho forçado, né, acabou sendo um dos motivos dessa cisão. No item 2, a divisão do reino propriamente dita. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte, em contrapartida as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo os conselhos dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Então, toda essa situação, a primeira coisa que nós devemos entender, que é a vontade de Deus. Nós estamos sob o seguinte tema, o plano de Deus para Israel. Então veja que Deus ele tem um plano e que esse plano ele segue independente das atitudes, de como os homens se comportam. Deus está trabalhando através de pessoas que são chamadas. Através de pessoas que são chamadas. Pessoas muitas vezes desviam-se dos caminhos do Senhor, fazem coisas terríveis, né? Mas enquanto ela estiver servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, o plano de Deus não para. Ninguém muda o que Deus deseja fazer, os seus eternos propósitos. Amém? E isso não significa que as pessoas são como robôs que vão simplesmente fazer aquilo que Deus tem mandado, aquilo que Deus tem
colocado para que seja feito segundo aquilo que Deus quer. De forma alguma, o homem ele tem liberdade de escolher. Aquele que procura fazer conforme Deus tem determinado, ele é feliz, né? E é bem-aventurado, conforme diz a palavra do Senhor. Mas Deus permite que os homens, mesmo recebendo um chamado de Deus, eles se desviem, né, por sua arrogância, pelo seu orgulho, né, e acaba indo contra a vontade do Senhor. E nós vamos ver muito esse tipo de situação acontecendo aqui nessa história registrada no livro dos Reis. Amém? No tópico número 2, os erros de Roboão, né? Primeiro, a repetição dos erros de Salomão, seu pai. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. E ele não quis saber disso, né? Na verdade, ele piorou e foi justamente uma das causas aí, como vimos, da separação do reino, né? Onde as 10 tribos seguiram a Jeroboão. E a palavra do Senhor vai dizer que Roboão ainda tenta uma guerra contra o reino do norte. E Deus vem e fala com ele através do profeta que ele não deveria lutar contra os seus irmãos do reino do norte, de forma nenhuma, né? Porque era a vontade de Deus, era o plano de Deus que estava em andamento. O plano de Deus, irmão, sempre vai envolver a salvação. Isso tudo prefigura a Cristo, que é quem traz a salvação em definitivo. Nós vamos ver ainda sobre isso nesse trimestre. O item 2, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos rebelaram-se sob seu domínio e ficaram apenas 2, que foram Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselhos e isso o levou à ruína. Então há pessoas que vão dizer que se conselho fosse bom não se dava, vendia, muito pelo contrário, né? O bom conselho é sempre bem-vindo. Todos aqueles que acatam bons conselhos acabam obtendo sucesso. Tem pessoas que são livres da morte por conta de um bom conselho. Pessoas que deixam de perder o emprego, deixam de perder condições boas, né? Porque recebem um bom conselho e acatam. Porque tem pessoas que recebem o bom conselho e não acatam. Mas o mau conselho, as pessoas acatam com grande facilidade e nós devemos ficar muito atento quanto a isso. Um bom conselho, ele é bem-vindo. Quando eu sei que o conselho é bom ou que o conselho não é bom, né? Às vezes você pode receber um conselho aí de responder mal à sua mãe, ao seu pai, né, ao seu pastor, ao seu amigo, ao seu chefe, né, chegar quebrando tudo, arrebentando com tudo, e você vai ter que analisar se isto é um bom conselho ou se isto é um mau conselho, né? A palavra de Deus vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo. Veja bem como não é coisa pouca. Nós temos o Espírito Santo, queridos. E nós, quando temos uma dúvida sobre, no caso que estamos falando de conselho, onde é que nós vamos buscar uma certeza, uma tranquilidade a respeito se esse conselho é bem-vindo, se devemos segui-lo? É em Deus, é na oração, é na palavra. A palavra de Deus fala conosco, nos traz o diferencial. Na oração, o Senhor nos traz a certeza e a tranquilidade das decisões que temos que tomar. Às vezes, uma conversa com alguém mais experiente na igreja nos ajuda a tomar a decisão.
Então nós temos como estar avaliando se um conselho deve ser ou não seguido, né? Que não venhamos a tomar essas atitudes como o exemplo de Roboão, que foi triste, né? Foi terrível. O item 3, o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. É muito triste, né? Então, através da oração, através da meditação na palavra, nós vamos encontrar um fiel da balança para isto, para que não venhamos a seguir maus conselhos, a tomar decisões baseadas em conselhos que não são da vontade de Deus. E isso acontece todos os dias. Nós devemos ter muito cuidado. Amém? Só para nós pegarmos mais detalhes concernente às raízes, né, da divisão nacional, tem uma observação aqui. A morte de Salomão abriu caminho para um dos mais traumáticos e decisivos acontecimentos da longa história de Israel: a formal e permanente divisão do reino entre as 10 tribos do norte, que doravante passaria a ser chamado Israel ou Efraim, e a tribo de Judá, que ficava ao sul. Embora tenha abalado a nação psicologicamente, a divisão não deve ter causado surpresa ao povo, porque as raízes políticas e ideológicas dos cismas eram profundas no passado de Israel. Então era algo que já vinha se desenvolvendo, né? Então acabou se concretizando e foi um marco terrível na história do povo de Deus. O tópico número 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Então, o item 1, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José, que é Efraim. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Então ele ficou lá escondido e quando Salomão morreu, o povo mandou buscá-lo, né? O povo foi avisá-lo a respeito da morte de Salomão e da situação que estava acontecendo ali, para ele liderar o povo e conversar com Roboão, né, que foi feito rei ali em Judá e que estava muito duro. Então aí justamente o povo conseguiu um líder e esse líder já tinha recebido uma palavra através do profeta, que Deus mandou que o profeta falasse com ele, como vimos, e ele acabou liderando o povo e sendo rei. O item 2. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Então Deus já tinha avisado, Deus já tinha falado a Jeroboão:
Se fores atento, correto à minha palavra, seguires conforme seguiu-me o meu servo Davi, serás próspero, tudo te irá bem. Mas a primeira coisa que ele já faz é entrar pelo caminho da idolatria. A idolatria vai tirar Deus do centro, vai tirar Deus do primeiro lugar e vai colocar qualquer outra coisa no primeiro lugar. O meu filho pode ocupar o primeiro lugar no meu coração. A minha casa pode ocupar o primeiro lugar no meu coração. A minha mulher pode ocupar o primeiro lugar no meu coração. O meu emprego, a minha condição social, o meu eu, tudo pode ser idolatria, não é só uma imagem. O meu pastor pode ser, uma pessoa pode idolatrar o pastor. Então nada deve tomar o lugar de Deus na nossa vida. A nossa adoração, a nossa reverência, ela deve ser a Deus. A Deus. Então, Jeroboão, ele peca terrivelmente. Terrivelmente. E nós vamos ver que foi uma história terrível. E Deus suscitou inimigos até a derrocada final do reino de Israel. Mas essa história nós vamos vendo aos poucos, né? No item 3 aqui, para nós encerrarmos, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem, conforme vemos lá em Isaías 42:8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Conforme Jesus, ele bem falou, ou servis ao Senhor ou a Mamon, que seria o dinheiro, ou você é servo de Deus ou você é servo do dinheiro, Então não tem como servir a dois senhores. Não dá para colocar nada no lugar de Deus, porque ele não divide a sua glória. Não dá para você servir a Deus e servir a outros deuses. Deus, ele requer exclusividade. Exclusividade. Amém? Nesta lição é importante nós guardarmos isso. O Senhor, ele requer exclusividade no quesito adoração. Não dá para dividir. Amém? Graças a Deus. Este, então, é a nossa lição número 2, tratando aí da divisão do reino, e daqui para frente nós vamos estudar alguns reis, porque não tem como estudar todos os reis, Mas nesse período dos reis nós vamos estudar alguns do reino do norte, alguns também do reino do sul. Vamos para a conclusão? Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. De Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que falem a verdade. Amém, queridos? Glória a Deus, essa é a nossa lição. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta lição, ó Senhor, por esse aprendizado. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra, a sermos fiéis, ó Pai, e sempre buscarmos agradar a Ti. Abençoa o Teu povo, guarda, Senhor, protege, ajuda-nos, Senhor, a crescermos, ó Pai, mais e mais para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima lição.